Estamos de volta com mais um vídeo no nosso canal da Educação Previdenciária. Vamos falar de pensão por morte e qualidade de segurado? A ausência da qualidade de segurado pode ser um problema real quando solicitado qualquer benefício no INSS. E nesse tipo não é diferente. Vamos primeiro lembrar o que é a pensão por morte. Bom, esse é um benefício previdenciário pago aos dependentes por ocasião do óbito do segurado que contribuía para a Previdência Social. Na lei previdenciária, nós temos 3 classes de dependentes. Porém, é importante esclarecer que em alguns casos a dependência econômica é presumida, ou seja, não é preciso comprovar a necessidade econômica e em outros casos essa dependência econômica necessita de comprovação. E quem são esses dependentes? São o cônjuge, pessoa casada em cartório, o companheiro, que pode ser união estável tanto hétero quanto homoafetiva, o filho menor de 21 anos não emancipado de qualquer condição, e aqui pouco importa se ele é ou não capaz para o trabalho. E por fim, o filho maior de 21 anos que apresente uma incapacidade grave, seja ela de ordem física, intelectual ou mental. Os pais do falecido que devem comprovar que o filho ou filha falecido era indispensável para o sustento da família. E ainda os irmãos do falecido. Pode ser menor de 21 anos, não emancipado de qualquer condição, ou se maior de 21, com uma incapacidade grave, seja de ordem física, intelectual ou mental. Para esses, também é necessária a comprovação da dependência econômica. Outra coisa importante a ressaltar aqui é que, segundo a legislação previdenciária, uma classe de dependentes exclui a outra. Ou seja, havendo filhos, por exemplo, os pais ou irmãos do falecido ficam excluídos. E como se dá, então, o valor da pensão por morte? Bom, a reforma da Previdência fez uma grande alteração nesse valor, que passou a ser no equivalente a uma cota familiar, acrescida de 1% por dependente. Essa cota é de 50% mais 10% por dependente, dentro daquela lista que eu já enumerei acima. Vamos a um exemplo. Se um segurado que faleceu deixou apenas um dependente, o valor do benefício será de 60% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela que ele teria direito caso fosse aposentado por invalidez. Só um detalhe, a aposentadoria por invalidez tem um percentual de 60% mais 2% a cada ano, além de 15 contribuições. Então, se o segurado tinha menos de 15 anos de tempo de contribuição, a sua aposentadoria por invalidez será de 60% sobre essa média. Pois bem, esse percentual de 10% ele vai aumentando quando houver mais de um dependente. Porém, existe uma exceção. Em caso de dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será de 100%, até o limite máximo do teto da Previdência. Outra alteração importante é referente ao que acontece quando encerrar a qualidade de dependente de um dos beneficiários, no caso de filho, quando atingir os 21 anos, por exemplo. Nesse caso, a sua cota por dependente cessará também, ou seja, os 10% em razão desse dependente não serão mais somados ao valor da pensão. Agora, existem fatores que precisam ser levados em consideração, como, por exemplo, a qualidade de segurado, que é quando o trabalhador continua na condição de segurado do INSS, pois está mantendo suas contribuições em dia, mesmo estando no período de graça. Quando a Previdência Social aceita o vínculo de um trabalhador, mesmo sem estar pagando a contribuição previdenciária. Então, como saber se o falecido tinha qualidade de segurado na época do óbito? Esse é um ponto muito importante e que, por desconhecimento, muitos acabam por desistir de buscar esse benefício, que é a pensão por morte. Acontece que o segurado falecido pode ter deixado de efetuar recolhimentos
por mais de 12 meses. E é comum que o INSS não analise os demais pontos que poderiam incluí-lo no período de graça e, portanto, dá-lhe o direito à pensão por morte aos seus dependentes. Neste caso, é importante verificar se 1. Estava desempregado. 2. Se tinha mais de 120 contribuições anteriores. 3. Se recebeu auxílio-doença, entre outras coisas. Tudo isso somente poderá ser analisado por um profissional conhecedor do direito previdenciário, que saberá analisar o quinis do falecido. Essa qualidade do segurado só é perdida se o falecido não estava contribuindo para o INSS e também não estava no chamado período de graça. Aí sim, ele perde para a pensão por morte. Sem a qualidade de segurado, ele e seus dependentes perdem a cobertura da Previdência Social e deixam de ter direito aos benefícios. Atenção, observe se o falecido, na data do óbito, já contava com o tempo de contribuição suficiente para obter o benefício de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição se antes da reforma da Previdência. Veja também se o falecido perdeu a qualidade de segurado por motivo de doença que o impossibilitou de exercer a sua atividade habitual laboral, comprovado, claro, por uma perícia indireta, e se isso ocorreu antes de ter perdido a qualidade de segurado também. De qualquer forma, é sempre importante que os dados estejam atualizados e as contribuições feitas. Com um planejamento previdenciário, é possível garantir que isso não se perca e evite dores de cabeça no futuro. Eu espero ter ajudado você com o vídeo e com o conteúdo de hoje. Se você gostou e ficou até aqui, eu peço que você curta, compartilhe e faça um comentário. Me diga como está a sua situação previdenciária hoje. Um abraço e até a próxima.